Olá, eu sou o Jaime e estou trazendo os resultados do meu trabalho de graduação em Psicologia pela Universidade de Taubaté no ano de 2022. O tema do meu trabalho foi a avaliação da relação entre vivências psicológicas e quadros de endometriose, sob orientação do professor Dr. Paulo Francisco de Castro. Como sabemos, a endometriose é uma doença ginecológica de grande impacto, a qual pode apresentar, dentre os principais sintomas, dores agudas, problemas urinários, intestinais e sexuais, bem como comprometimento da fertilidade feminina. Como uma doença de causa ainda desconhecida, a endometriose pode estar associada a fatores fisiológicos, ambientais ou mesmo a combinação de ambos. E por conta disso, o objetivo da minha pesquisa foi avaliar a possível associação entre traumas psicológicos e o surgimento da endometriose. Aqui eu apresento o método que eu utilizei para essa pesquisa, tá? Que foi uma pesquisa de campo de cunho exploratório, numa abordagem quali-quantitativa, um método utilizado estatístico comparativo, a população de mulheres com endometriose, e o local foi um formulário online contendo várias questões sobre a doença e a experiência das mulheres com relação a essa doença. Então, a coleta dos dados se deu entre os dias 23 de maio e 30 de maio de 2022. Os dados quantitativos eram relacionados a questões demográficas e também a determinadas experiências das mulheres com essa doença, e os qualitativos totalmente voltados para as informações que essas mulheres trouxeram a respeito de suas vivências com relação a essa doença. Esse gráfico representa que a grande maioria das mulheres que respondeu a este questionário online estava na faixa etária dos 31 aos 40 anos de idade. Em termos de escolaridade, a grande maioria já possuía o ensino superior quando respondeu à pesquisa. E apesar da grande participação das colaboradoras ter vindo do estado de São Paulo, mulheres de praticamente o Brasil inteiro participaram dessa pesquisa, e por isso eu agradeço muito a sua participação. Esse gráfico apresenta a idade em que essas mulheres apresentaram os sintomas da doença, e a gente pode comprovar que a grande maioria estava na faixa dos 11 aos 20 anos de idade quando esses sintomas se manifestaram. Já em termos de diagnóstico, a grande maioria estava entre os 31 e 40 anos de idade quando recebeu o diagnóstico da doença. Em termos de atividades atrapalhadas pela doença, as colaboradoras deram as mais diversas respostas, e como essas respostas foram bem distribuídas, envolvendo atividades como trabalho, atividades sexuais, atividades do lar, lazer, enfim, parece que a doença atrapalha todos os aspectos da vida da mulher, o que pode ser sintetizado numa das respostas dadas, a qual mencionou que é uma doença que atrapalha viver. As colaboradoras foram indagadas se já passaram por psicoterapia, a grande maioria respondeu que não. Mas com relação à importância da psicoterapia, a grande maioria respondeu que sim, entende que é importante o processo psicoterapêutico no acompanhamento dessa doença tão grave. E aqui chega o cerne da minha pesquisa, identificar traumas psicológicos que possam ter desencadeado o desenvolvimento da doença, da endometriose. Em termos de idade adulta, as colaboradoras responderam predominantemente que passaram por conflito familiar, por luto, por desemprego, separação, abuso psicológico, entre outros. Já na adolescência, essas colaboradoras pouco diferenciaram suas respostas, comentando novamente a respeito do conflito familiar, desemprego, abuso psicológico, separação e abuso sexual. Já na infância, as colaboradoras
mantiveram as mesmas categorias: conflito familiar predominante, desemprego, abuso psicológico, separação, abuso sexual. E aí que teve um problema, porque a minha hipótese era de que os traumas psicológicos pudessem desenvolver de alguma maneira a doença da endometriose. No entanto, ao perceber que as respostas se replicam tanto na infância, adolescência e vida adulta, não dá para afirmar com isso que foi um trauma psicológico desencadeador da doença. Portanto, a minha hipótese inicial foi refutada. Mas a minha pesquisa foi bem abrangente e indagou também a respeito de quadros psicológicos surgidos depois dos sintomas da endometriose, os quais foram respondidos em termos de ansiedade, insônia, depressão, síndrome do pânico. Basicamente, são esses quadros que as colaboradoras tiveram após os sintomas da doença. E aqui pudemos constatar um dado interessante, que antes dos sintomas da doença, a grande maioria das colaboradoras não tinha nenhum quadro psicológico, e sim algumas referências à ansiedade, depressão, síndrome do pânico, mas em índices bem inferiores aos mencionados após os sintomas, o que nos proporcionou uma comparação e uma identificação de uma questão muito importante. Quando comparamos a situação dessas mulheres antes e depois dos sintomas da endometriose, vemos que em termos de depressão, 11,1% apresentava esse quadro e depois dos sintomas, 43,1%. Isso, matematicamente, revela um aumento de 388% nos casos de depressão. Já comparando os índices de ansiedade, temos um aumento de 371%, quando os índices partiram de 15,3% para 56,9%. E apesar de parecer o mais sutil e relevante dos índices, os quadros de pânico aumentaram em 546% após os sintomas da endometriose. Então, nós temos um avanço muito grave e um impacto muito grande dessa doença na vida dessas mulheres. A maioria dos achados nessa pesquisa corrobora com os resultados da pesquisa realizada na literatura pertinente. A abordagem do presente estudo traz essas informações de uma maneira muito mais objetiva do que a literatura pesquisada, com comparações de antes e depois, gráficos, números, e isso não é encontrado na pesquisa referência. Podemos ver também índices como insônia, quadros de pânico, que não foram constatados na pesquisa de referência. E devido a esses dados muito relevantes, muito importantes, constatados e confirmados nessa pesquisa, podemos constatar que a doença ela afeta as mulheres de uma maneira muito profunda, especialmente na área psicológica. E isso infere que o acompanhamento psicológico dessas mulheres é extremamente relevante, podendo proporcionar uma melhor qualidade de vida. As mulheres sofrem fisiologicamente, sofrem em seus relacionamentos familiares, no trabalho, das mais diversas formas por conta dessa doença. E tudo isso acarreta muitos prejuízos psicológicos, muitos prejuízos mentais para a vida dessa mulher. É por conta disso que o acompanhamento psicológico se faz tão pertinente e tão importante para elas. E agora, me apresentando como profissional, eu sou psicólogo e estou me disponibilizando os meus serviços para você. Basta você agendar o seu atendimento por esse WhatsApp, que aí no conforto da sua casa você pode iniciar esse acompanhamento para que você tenha uma melhor qualidade de vida e possa refletir, discutir sobre as suas questões. Entre em contato.
Cuide da sua saúde mental. O momento é agora. Agradeço imensamente a você que dedicou um tempo do seu dia para se informar dos meus resultados e para ter mais afinidade com essa doença e os seus impactos. Agradeço especialmente a você, colaboradora, você que teve um tempinho ali para participar da minha pesquisa. Agradeço também às administradoras do grupo pelo espaço que cederam para mim no ano de 2022 e espero que todas tenham saúde, sucesso e paz.